A imagem do carro de Sonny Corleone, crivado de balas em O Poderoso Chefão, de 1972, está gravada na história do cinema como um símbolo de poder, traição e tragédia. Mas por trás desses papéis lendários, muitos dos atores que os interpretaram nos deixaram para sempre, frequentemente de maneiras mais dolorosas do que as histórias que contaram na tela. Neste vídeo, homenageamos 38 estrelas de O Poderoso Chefão, que já faleceram, celebrando seu legado e o impacto inesquecível que deixaram na história do cinema. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Vamos nos despedir. Marlon Brando como Vito Corleone. Marlon Brando nasceu em 3 de abril de 1924 em Omaha, Nebraska. Aos 48 anos, ele alcançou a imortalidade cinematográfica como Dom Vito Corleone em O Poderoso Chefão, de 1972. Com sua voz rouca e olhar solene, Brando personificou o patriarca mafioso envelhecido com uma autoridade assombrosa, o que lhe rendeu seu segundo Oscar. Mas por trás das câmeras, a vida de Brando era tumultuada. Ele passou por 3 casamentos turbulentos, todos terminando em desgosto. Sua primeira esposa, Anna Kashfi, o deixou depois de menos de 2 anos. Seu segundo casamento com Movita Castaneda foi anulado porque ela não estava legalmente divorciada. Seu terceiro casamento, com a atriz taitiana Tarita Teripaia, desmoronou em meio a escândalos e conflitos irreconciliáveis. Sua maior tragédia pessoal foram seus filhos. Em 1990, seu filho Christian Brando matou a tiros o namorado de sua irmã Cheyenne na casa de Brando. 6 anos depois, Cheyenne morreu por suicídio aos 25 anos, após lutar contra a depressão e o vício. Brando confessou certa vez, com amargura: "Eu fui um pai terrível." Consumido pela culpa e pela tristeza, tornou-se recluso, obeso e viciado em álcool. Marlon Brando faleceu em 1º de julho de 2004, no Centro Médico da UCLA, aos 80 anos. A causa foi insuficiência respiratória decorrente de fibrose pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva. Ele também sofria de diabetes e câncer de fígado. Suas cinzas foram espalhadas no Tahiti, seu último paraíso, e no Vale da Morte, ao lado das de seu amigo mais próximo, Wally Cox, interpretado por James Caan como Sonny Corleone. James Edmund Caan nasceu em 26 de março de 1940, no Bronx, Nova York. Aos 32 anos, ele assumiu o papel de Sonny Corleone, o filho mais velho e impulsivo da família Corleone. O papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar e consolidou definitivamente seu lugar na lenda do cinema. Caan casou-se 4 vezes e todos os casamentos terminaram em divórcio. Sua segunda esposa, Sheila Ryan, ficou com ele por menos de 1 ano. Ele teve 5 filhos, incluindo o ator Scott Kane, embora o relacionamento entre eles fosse frequentemente tenso. Mais tarde, James admitiu que se arrependia de não ter estado suficientemente presente na vida dos seus filhos. A década de 1980 foi o capítulo mais sombrio de sua vida. Após perder sua amada irmã para leucemia, Caan entrou em depressão, abuso de drogas e desapareceu do cinema por 5 anos. Ele chegou a considerar abandonar a carreira de ator de vez. O que o salvou?
ver seu cachorro emaciado porque ele não tinha dinheiro para comprar comida. Aquele momento o impulsionou a revidar. Fora do cinema, Kahan era faixa preta de 6º grau em karatê, competidor de rodeio e conhecido por seu estilo de vida extravagante. Ele chegou a admitir ao FBI suspeitas de ligações com a máfia e foi até acusado de contratar alguém para agredir Joe Pesci por causa de uma conta de hotel não paga. Mesmo em idade avançada, ele nunca parou de trabalhar. The Elf, em 2003. E Get Smart, em 2008. Queen Bees, em 2021. E seu papel final em Fast Charlie, em 2023. Com Pierce Brosnan, ele continuou em frente. Ele implorou a Francis Ford Coppola por uma participação especial em Megalopolis, chamando-o de seu Canto do Cisne. James Caan faleceu em 6 de julho de 2022 em Los Angeles, aos 82 anos, vítima de um ataque cardíaco causado por doença arterial coronariana. Ele também tinha DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e insuficiência cardíaca congestiva. Ele foi sepultado no cemitério Eden Memorial Park, repousando entre grandes nomes judeus de Hollywood. John Cazale como Fredo Corleone. John Holland Cazale nasceu em 12 de agosto de 1935, em Massachusetts. Aos 37 anos, ele interpretou Fredo Corleone em O Poderoso Chefão, o irmão fraco, confuso e, por fim, traído. A vulnerabilidade de Fredo despertou raiva e profunda compaixão, refletindo a tristeza silenciosa na própria vida de Cazale. Em apenas 6 anos, Cazale atuou em apenas 5 filmes, mas todos foram indicados ao Oscar de melhor filme. De A Conversação a Um Dia de Cão, de O Poderoso Chefão, Parte 2, a O Franco Atirador, suas atuações foram repletas de uma profundidade emocional comovente. O diretor, Sidney Lumet, disse que Cazale tinha uma tristeza infinita. Isso ficou evidente em cada fotograma. Então veio a notícia devastadora: câncer de pulmão terminal. Em 1977, Cazale insistiu em concluir O Franco Atirador, apesar dos avisos dos médicos. Robert De Niro chegou a pagar do próprio bolso para garantir que a produção mantivesse Cazale no elenco, sabendo que ninguém mais poderia interpretar o papel. Sua parceira, Meryl Streep, permaneceu ao seu lado a cada instante, lutando para segurá-lo por mais um pouco. John Cazale faleceu em 13 de março de 1978, em Nova York, aos 42 anos de idade. Ele foi sepultado no cemitério da Santa Cruz, em Malden, Massachusetts. O filme O Franco Atirador ainda não havia sido lançado, mas para amigos como Al Pacino, Cazale era, e sempre seria, um dos maiores atores de nosso tempo. Al Lettieri, como Virgilio Sollozzo. Alfredo Lettieri nasceu em 24 de fevereiro de 1928 e, aos 44 anos, entregou uma das performances mais arrepiantes em O Poderoso Chefão, de 1972, como Virgil, o turco Sollozzo, o frio e calculista traficante de heroína que ousa desafiar Vito Corleone. Lettieri deu vida a uma personagem tão ameaçadora que até o próprio Don agiu com cautela. O que tornou a atuação inesquecível foi que Lettieri não estava muito distante do papel. Fluente em italiano e supostamente parente de sangue
do chefe do crime genovês da vida real, Thomas Ebole, Lettieri vivia e respirava o mundo que retratava. Al Pacino revelou mais tarde, em suas memórias de 2024, que Lettieri o levou certa vez para conhecer mafiosos de verdade, para ajudá-lo a entender melhor o papel de Michael Corleone. Antes de O Poderoso Chefão, Lettieri interpretou vilões implacáveis ao lado de ícones como Marlon Brando em O Cavaleiro do Dia Seguinte, Steve McQueen em A Fuga e Charles Bronson em Mr. Majestic. Ele chegou a escrever a adaptação para o filme de Gangster as Villain, de 1971. Seja como um bruto ou um sedutor, Lettieri nunca pareceu estar atuando. Ele simplesmente estava expressando sua verdade. Mas por trás da tela havia um homem consumido pelo vício. Ele vivia como um gangster, viciado em álcool e cigarros, curtindo muito e passando por 2 casamentos fracassados. Os amigos disseram que ele parecia perpetuamente exausto, como se soubesse que seu tempo estava se esgotando. Em 18 de outubro de 1975, apenas 3 anos depois de O Poderoso Chefão o ter catapultado para o reconhecimento internacional, Al Lettieri morreu de um ataque cardíaco na cidade de Nova York, aos 47 anos. Ricardo S. Castellano como Pedro Clemenza. Richard Salvatore Castellano nasceu em 4 de setembro de 1933, no Queens, Nova York, filho de imigrantes sicilianos. Aos 39 anos, ele interpretou Peter Clemenza em O Poderoso Chefão, de 1972, o leal e astuto chefe da máfia, conhecido por proferir a icônica frase improvisada: "Deixe a arma, pegue o canole." Já havia sido indicado ao Oscar por Lovers and Other Strangers, de 1970. Castellano era um rosto familiar tanto na TV quanto no cinema, tendo atuado em The Super em 1972 e Joe and Sons, de 1975 a 1976. Ele frequentemente interpretava pais italianos rudes, porém adoráveis, misturando dureza com charme. No entanto, ele não retornou para O Poderoso Chefão Parte 2, supostamente devido a uma disputa com o diretor Francis Ford Coppola sobre o controle criativo de seus diálogos. Sua ausência marcou, sem dúvida, o início de um gradual afastamento dos holofotes. Castellano também enfrentou problemas de saúde e pressões pessoais. Ele lidou com problemas cardíacos e o estresse da indústria, o que afetou seus relacionamentos. Ele foi casado 2 vezes. Um casamento terminou em divórcio, o outro durou, mas tornou-se tenso à medida que a saúde dele se deteriorou. Em 10 de dezembro de 1988, Richard Castellano faleceu repentinamente de um ataque cardíaco em sua casa, em North Bergen, Nova Jersey, aos 55 anos de idade. Sua morte prematura deixou Hollywood de luto por um talento que nunca teve a chance de brilhar plenamente. Sterling Hayden como Capitão McCluskey. Sterling Hayden nasceu em 26 de março de 1916, em Upper Montclair, Nova Jersey. Aos 56 anos, ele interpretou o corrupto e brutal Capitão McCluskey em O Poderoso Chefão, um papel que durou apenas alguns minutos, mas que deixou uma impressão duradoura graças à sua estatura imponente e olhar atormentado. Com
1,95 metros de altura, Hayden foi considerado o homem mais bonito do cinema na década de 1940. No entanto, ele detestava a fama em Hollywood, vendo-a apenas como um meio de financiar sua verdadeira paixão, a vela. Ele cruzou oceanos, desapareceu de sets de filmagem e viveu para o mar. Essa busca pela liberdade teve um custo pessoal. Ele passou por 2 casamentos fracassados, primeiro com a atriz Madeleine Carroll e depois com Betty Dunn, e se afastou dos filhos. Atormentado pelo alcoolismo e pela culpa, ele frequentemente expressava autodesprezo por ter se vendido a Hollywood. "Eu nunca quis ser ator", disse ele certa vez. "Eu só queria um barco e dar um tempo." Apesar de sua aversão, Hayden entregou performances inesquecíveis em clássicos do noir, como The Asphalt Jungle e The Killing, e retornou triunfalmente em Dr. Strangelove como o desequilibrado General Jack D. Estripador. Sua participação em O Poderoso Chefão foi breve, mas simbólica de seus conflitos internos. Sterling Hayden morreu de câncer de próstata em 23 de maio de 1986, em Sausalito, Califórnia, aos 70 anos de idade. Marinheiro, ator, rebelde e alma dividida entre o dever e o sonho, ele permanece um dos enigmas mais fascinantes do cinema. Richard Conte, como Don Emilio Barzini. Richard Conte, nascido Nicholas Peter Conte, veio ao mundo em 24 de março de 1910, em Jersey City, Nova Jersey. Aos 62 anos, ele apareceu em O Poderoso Chefão como Don Emilio Barzini, um chefe rival com uma expressão impassível e mortal que orquestrava silenciosamente as traições mais sangrentas do filme. Na vida real, Conte compartilhava a ambição e a determinação de seu personagem. Ele já trabalhou como motorista de caminhão, garçom cantor e vendedor de sapatos para sobreviver. Enquanto trabalhava em um resort em Connecticut, ele foi descoberto por Elia Kazan, um encontro que mudou sua vida. Durante as décadas de 1940 e 50, Conte ganhou destaque em dramas policiais e filmes noir, estrelando em Cry of the City, Whirlpool e The Big Combo. Com seus traços marcantes e voz imponente, ele se tornou o arquétipo do vilão elegante e letal. A vida pessoal de Conte, no entanto, foi repleta de dificuldades. Ele se casou 2 vezes. Seu primeiro casamento com a atriz Ruth Story terminou em divórcio, enquanto o segundo com Shirley Garner durou até sua morte, mas foi marcado por problemas de saúde e dificuldades financeiras. Seu filho, Mark Conte, tornou-se editor de cinema, e seu neto, Chris Conte, jogou na NFL. Em 3 de abril de 1975, Conte sofreu um ataque cardíaco fulminante e um AVC. Após lutar por 8 horas na UTI do Centro Médico da UCLA, ele faleceu em 15 de abril, aos 65 anos. Ele foi sepultado no Westwood Memorial Park, em Los Angeles, entre a realeza de Hollywood, onde merecia estar. John Marley, como Jack Waltz. John Marley nasceu como Mortimer Leon Marley em 17 de outubro de 1907, no Harlem, Nova York, e tinha 65 anos, quando assumiu o papel de Jack Waltz em O Poderoso Chefão,
em 1972. Em uma atuação breve, porém inesquecível, ele interpretou o arrogante produtor de Hollywood, cuja rebeldia leva a uma das cenas mais icônicas do cinema: a descoberta da cabeça decepada de seu cavalo de estimação na cama. O grito cru e horrorizado de Marley tornou-se uma imagem marcante na história do cinema do século XX. Ao longo de uma carreira que abrangeu 45 anos, Marley participou de quase 250 filmes e séries de televisão. Ele ganhou a Copa Volpi no Festival de Cinema de Veneza em 1968 por sua atuação em Faces, de John Cassavetes, e recebeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro por seu comovente papel em Love Story, de 1970. Mas foi o Poderoso Chefão que o eternizou na cultura pop, mesmo com pouco tempo em tela. Apesar de seu extenso currículo, Marley nunca alcançou o status de astro de primeira grandeza. Essa obscuridade às vezes o frustrava. Ele foi casado 2 vezes e teve 3 filhos, mas seus últimos anos foram marcados por isolamento e saúde debilitada. Seu segundo casamento com Beverly sofreu com o peso de seu isolamento e problemas cardíacos. Em 1984, aos 76 anos, John Marley faleceu após uma cirurgia cardíaca de peito aberto. Ele foi sepultado discretamente no cemitério Cedar Park, em Emerson, Nova Jersey. Uma cerimônia apropriadamente modesta para um homem que, certa vez, gritou e se tornou uma lenda do cinema, Abe Vigoda, como Salvatore Tessio. Abe Vigoda nasceu em 24 de fevereiro de 1921, no Brooklyn, Nova York, filho de imigrantes judeus russos. Aos 51 anos, ele interpretou Salvatore Tessio em O Poderoso Chefão, de 1972. O outrora leal chefe da máfia que acaba traindo a família Corleone. Embora seu papel tenha se limitado ao primeiro filme, Tessio tornou-se um símbolo de traição silenciosa. E Vigoda entregou a atuação com uma quietude e resignação inquietantes. Fora das telas, Vigoda ficou quase tão famoso por não ter morrido quanto por sua atuação. Em 1982, a revista People noticiou erroneamente sua morte, o que o levou a posar em um caixão, segurando o artigo para provar que estava vivo. A brincadeira se transformou em décadas de piadas recorrentes na TV e na internet, com o próprio Vigoda frequentemente entrando na onda do humor mórbido. Ele se casou 2 vezes, mas encontrou pouca felicidade duradoura em nenhum dos relacionamentos. Após a morte de sua segunda esposa em 1992, ele viveu uma vida reclusa, reconhecendo abertamente sua frustração por ser estereotipado em papéis secundários que limitavam seu crescimento artístico. Ainda assim, a intensidade silenciosa de Vigoda transformou essa limitação em seu legado. Sua frase, "Você pode me livrar dessa enrascada, Tom, por causa dos velhos tempos", está entre as mais citadas na história dos filmes de máfia. Ele faleceu em 26 de janeiro de 2016. Aos 94 anos, na casa de sua filha em Nova Jersey, deixando de ser motivo de piada em relação a um boato sobre sua morte, para se tornar o ato final de uma vida longa e repleta de histórias. Al Martino, também conhecido como Johnny Fontane, nasceu Jasper Cini em 7 de outubro de 1927, na Filadélfia. Ele deu vida ao cantor Johnny Fontane, o personagem do Padrinho do Crime, quando tinha 45 anos.
O personagem, Dinari Cambuchan, implorando a Don Corleone para salvar sua carreira em declínio, espelhava a própria história de Martino sobre seu envolvimento com a máfia, o descarrilamento de sua carreira e o desespero silencioso por trás dos holofotes. No início da década de 1950, Martino alcançou a fama com o sucesso Here in My Heart, o primeiro single a atingir o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido. Mas a fama trouxe consigo o perigo. A máfia supostamente comprou seu contrato e o extorquiu em $75 mil. Temendo por sua vida, ele fugiu para a Inglaterra, onde viveu exilado enquanto sua carreira americana desmoronava. O papel de Johnny Fontaine foi inicialmente oferecido a Vic Damone, mas Martino, supostamente com a ajuda do chefe do crime Russell Bufalino, pressionou o estúdio com notícias negativas. Damone, com medo de represálias, desistiu e Martino retomou o papel. Em essência, ele se tornou Johnny Fontaine ao vivenciá-lo. Martino casou-se 3 vezes, sendo que os 2 primeiros casamentos terminaram em divórcio. Ele lutou contra o alcoolismo e problemas financeiros no final da vida, mas continuou sendo amado por sua voz de barítono calorosa e por sua presença nas reprises de O Poderoso Chefão. Ele faleceu de insuficiência cardíaca em 13 de outubro de 2009, apenas 6 dias após seu 82º aniversário, em sua casa em Springfield, Pensilvânia. Ele foi sepultado no cemitério Holy Cross, na Califórnia. E sua história terminou de forma muito semelhante ao seu papel mais famoso, com ecos de música, lealdade e um silencioso arrependimento. Morgana King, que interpretou Carmela Corleone, Maria Grácia Morgana Messina, conhecida profissionalmente como Morgana King, nasceu em 4 de junho de 1930, em Pleasantville, Nova York. Aos 42 anos, ela interpretou a serena matriarca Carmela Corleone em O Poderoso Chefão, de 1972, uma presença discreta, porém o pilar emocional da dinastia Corleone. Embora falasse baixo na tela, King tinha uma voz que outrora preenchia salas de concerto. Vocalista de jazz com uma rara extensão de contralto que abrangia 4 oitavas, ela foi indicada ao Grammy e lançou mais de 30 álbuns. Embora os críticos elogiassem seu talento artístico, os holofotes do estrelato convencional muitas vezes lhe escapavam, e ela ansiava por ser vista não apenas como cantora, mas como uma artista de palco completa. King casou-se 2 vezes, ambas com músicos de jazz talentosos. Seu primeiro casamento com o trompetista Tony Fruzella terminou em divórcio. Seu segundo marido, o trombonista Willie Dennis, morreu em um acidente de carro apenas 4 anos após o casamento. Mais tarde, em 2008, ela perdeu sua única filha, Grayson, uma dor que marcou profundamente seus últimos anos. Morgana King faleceu em decorrência de um linfoma não Hodgkin em Palm Springs, Califórnia, em 22 de março de 2018, aos 87 anos de idade. Não houve homenagens elaboradas, nem alarde da indústria, apenas a partida silenciosa de uma mulher que trouxe dignidade, profundidade e melancolia a uma das famílias mais reverenciadas do cinema, Richard Bright, como Al Neri. Richard James Bright nasceu em 28 de junho de 1937, no Brooklyn, Avenue de Brooklyn, Nova York.
Aos 35 anos, ele assumiu o papel de Al Neri em O Poderoso Chefão, de 1972. O guarda-costas frio, silencioso e inabalavelmente leal de Michael Corleone. Embora reservada em seus diálogos, Neri era a mão silenciosa da morte ao longo da trilogia. Uma presença sentida em cada ato de violência calculado. Bright foi um dos apenas 5 atores a aparecer nos 3 filmes da trilogia O Poderoso Chefão. Ele foi o homem que executou Dom Barzini durante o massacre do batismo, que eliminou Fredo silenciosamente no Lago Tahoe e que fez justiça com as próprias mãos contra o arcebispo Gilday na terceira parte. Neri nunca falava muito, mas quando agia, era definitivo. Fora das telas, a vida de Bright era bem menos glamurosa. Ele começou a atuar aos 18 anos em programas de TV ao vivo, mas passou décadas lutando por reconhecimento. Na década de 1960, ele foi preso diversas vezes por seu papel em The Beard, uma peça controversa considerada obscena. Embora tenha vencido na justiça, com base na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, o rótulo de encrenqueiro permaneceu. Seu casamento com a atriz Ruthânia Alda enfrentou muitas dificuldades, em grande parte devido à sua constante ausência, envolvimento com cinema independente, teatro experimental e até mesmo mídias interativas como Ripper. Seu vínculo com os filhos tornou-se tenso com o tempo. Em seus últimos anos, Bright era frequentemente visto usando um tanque de oxigênio devido ao enfisema, algo que ele habilmente incorporou à sua atuação para disfarçar seu declínio. A tragédia aconteceu em 18 de fevereiro de 2006, quando Bright foi atropelado pelas rodas traseiras de um ônibus turístico enquanto atravessava uma rua em Manhattan. O motorista nem percebeu. Não houve acusações criminais, apenas a suspensão da carteira de habilitação. Bright morreu aos 68 anos, deixando um legado como a sombra mais assombrosa do poderoso chefão Lenny Montana, como Luca Brasi. Lenny Montana, cujo nome de batismo é Leonardo Pacífaro, nasceu em 13 de março de 1926, no Brooklyn, Nova York. Ele interpretou Luca Brasi em O Poderoso Chefão, de 1972, quando tinha 46 anos. Um assassino notório, ferozmente, quase obsessivamente, leal a Don Corleone. O papel foi breve, mas arrepiante, e Montana o personificou perfeitamente, não apenas por causa de sua estatura imponente, de quase 2 metros, mas também por causa de seu próprio passado violento na vida real. Antes dos holofotes de Hollywood, Montana era um lutador profissional que percorria o ringue sob o nome de Zebra Kid. Mais tarde, ele se tornou um temido executor da família criminosa Colombo. Ele foi preso, trabalhou como guarda-costas de chefões da máfia e sabia em primeira mão como intimidar, incendiar e matar, táticas clássicas do submundo. Quando estavam fazendo testes para o papel de Luca Brasi em O Poderoso Chefão, Montana estava por acaso no set como guarda-costas de verdade e foi escalado na hora. O nervosismo visível de Brasi, perto de Marlon Brando, era real. E o diretor Francis Ford Coppola habilmente o transformou em parte da personalidade perturbadora do personagem, com o assassino trêmulo oferecendo seus parabéns a Don Corleone no dia do casamento de sua filha. No entanto,
Hollywood não conseguiu resgatar completamente Montana da sombra de seu passado. Após o filme, ele aceitou alguns papéis secundários em filmes de ação e na televisão, mas nunca se livrou do estereótipo de capanga de aluguel. Em seus últimos anos, ele viveu com medo de represálias por antigas dívidas no submundo do crime. Com casamentos fracassados e crescentes problemas financeiros, ele mergulhou no alcoolismo e passou a viver cada vez mais isolado. Outrora, um símbolo aterrador do crime real e cinematográfico, ele se tornou uma figura cansada e desbotada. Em 12 de maio de 1992, Lenny Montana morreu de ataque cardíaco em sua casa em Lindenhurst, Nova York. Ele tinha 66 anos, um homem que outrora aterrorizou tanto o público quanto os rivais, e que deixou o mundo em silêncio. Alex Rocco interpreta Moe Greene. Alex Rocco, cujo nome de batismo é Alessandro Federico Petricone Jr., nasceu em 29 de fevereiro de 1936, em Cambridge, Massachusetts. Em 1972, aos 36 anos, ele assumiu o papel de Moe Greene, o magnata dos cassinos de Las Vegas, na obra-prima cinematográfica O Poderoso Chefão. Seu personagem, o fundador do Império de Jogos de Azar de Las Vegas, é eliminado de forma famosa e fria por Michael Corleone. Esse papel marcou uma virada na carreira de Rocco e levou sua vida por um caminho repleto de reviravoltas estranhas e ecos assombrosos. Antes do glamour de Hollywood, Rocco era um gangster da vida real. Sob seu nome original, Alexander Petricone, ele era um associado da notória gangue Winter Hill de Boston. Ele havia sido preso por agressão, vandalismo e até mesmo era suspeito de um assassinato relacionado ao submundo do crime organizado, no contexto das guerras entre gangues irlandesas da década de 1960. Após cumprir sua pena, sua esposa se divorciou dele e seu carro foi alvo de um atentado à bomba. Mais tarde ele admitiu: se eu ficasse, eu ia morrer. Rocco fugiu de Boston, jogando uma moeda para o ar. Cara para Miami, coroa para a Califórnia, e o destino o levou para o oeste, rumo a Hollywood. Na Califórnia, ele estudou atuação com Leonard Nimoy e adotou o nome artístico Alex Rocco. Embora se esforçasse para suavizar seu forte sotaque de Boston, sua aura de gangster permaneceu intacta. Com sua voz rouca e olhar gélido, Rocco logo foi escalado para papéis de vilão, e Moe Greene se tornou sua atuação mais marcante. Corre o boato de que, após o filme, ele foi ameaçado por figuras reais do ramo dos cassinos por ter se inspirado demais na realidade. Além de O Poderoso Chefão, Rocco participou de filmes como Get Shorty, Vida de Inseto, The Wonders, O Sonho Não Acabou, e ganhou um Emmy por seu papel como o excêntrico agente de talentos no famoso filme Teddy Z. Embora sua carreira tenha decolado, sua vida pessoal foi muito mais turbulenta. Ele enfrentou vários casamentos fracassados, a perda da esposa para o câncer e a morte prematura de seu filho adotivo, Mark Rocco, um talentoso diretor, aos 46 anos. Essas decepções amorosas silenciosas o levaram a se afastar dos holofotes e, em seus últimos anos, ele se concentrou principalmente na dublagem. Alex Rocco faleceu de câncer pancreático em 18 de julho de 2015 em sua casa em Studio City, aos 79 anos de idade. Ele é lembrado como um homem que realmente viveu duas vidas. Primeiro como Petricone,
o gangster de Boston, e depois como Rocco, o ícone do cinema. E em ambos os mundos, ele continuou sendo um jogador que ninguém conseguia derrotar facilmente. Julie Gregg como Sandra Corleone. Julie Gregg, cujo nome de batismo é Beverly Marie Scalzo, nasceu em 24 de janeiro de 1937, em Niagara Falls, Nova York. Em 1972, ela tinha 35 anos. Ela interpretou Sandra Corleone, a esposa gentil e de voz suave de Sonny Corleone, na obra-prima cinematográfica O Poderoso Chefão. Embora sua participação em cena tenha sido breve, o papel ficou para sempre ligado ao seu nome e gravado na lenda do cinema. No entanto, a carreira e a vida pessoal de Julie Gregg eram muito mais complexas do que o que aparecia na tela. Filha de uma família ítalo-americana, Julie descobriu sua paixão pelas artes desde cedo. Uma bolsa de estudos em música a levou para a Califórnia, onde ela iniciou sua trajetória como atriz e cantora. Ela se tornou um rosto familiar na televisão americana ao longo das décadas de 1960 a 1980, aparecendo em séries importantes como Missão Impossível, Batman, Gunsmoke, Hawaii Five-0 e The Virginian. Nos palcos, ela recebeu uma indicação ao Prêmio Tony por sua atuação no musical The Happy Time e ganhou o Prêmio Theatre World, sendo reconhecida por sua voz cativante e presença de palco elegante. Apesar de seu talento notável, Julie Gregg enfrentou dificuldades em sua vida pessoal. Ela passou por 2 casamentos fracassados e a pressão constante de escolher entre os holofotes e uma vida familiar estável a deixou em um estado de tensão persistente e arrependimento. Após anos sob os holofotes, Julie gradualmente se afastou da indústria do entretenimento no final da década de 1980. Sua última aparição na televisão foi em 1987. Julie Gregg faleceu vítima de câncer em 7 de novembro de 2016, em Van Nuys, Califórnia, aos 79 anos de idade. Não houve um funeral grandioso nem alarde da mídia. Ela partiu deste mundo silenciosamente, tal como apareceu em O Poderoso Chefão, gentil, resiliente e carregando seus fardos em silêncio. Um artista talentoso cuja vida se desenrolou entre triunfos e tristezas, em sua maioria não relatadas. O Poderoso Chefão é mais do que um filme. É um legado que continua a ressoar através dos tempos. No entanto, as histórias reais por trás dos atores carregam suas próprias tragédias e triunfos marcantes. Qual personagem de O Poderoso Chefão deixou a impressão mais forte em você? E como você se sente agora, sabendo o destino dos atores que lhes deram vida? Compartilhe suas ideias nos comentários, curta e inscreva-se para continuar descobrindo as histórias ocultas das lendas inesquecíveis do cinema.